Estamos ajustando o som aqui do YouTube, que as pessoas disseram que tá muito baixo. Eu queria saber de vocês agora que estão acompanhando a transmissão, se melhorou o som. Amém? Ok. A Mariana está dizendo que resolveu. Agora sim, melhorou 10. Desculpem aí a nossa falha. Obrigado pelas dicas aqui, né? Nós queremos fazer o melhor, queremos fazer com excelência, mas temos as nossas limitações. Bom, eu li 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4, onde Elias pediu a morte. E agora eu li Números, capítulo 11, versos 14 e 15, onde Moisés diz assim: não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, olha o que ele fala para Deus: se é assim que o Senhor vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. O grande líder Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, o libertador Moisés, quis morrer, pediu a morte. E o último texto que eu quero ler, antes de refletir nisso, Atos capítulo 16, do verso 26 ao verso 28. Atos 16, do verso 26 ao verso 28, diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Irmãos, como eu falei no início, vou repetir agora, por causa do som que estava baixo, o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina organizam nacionalmente o Setembro Amarelo. E o dia 10 é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa campanha acontece durante todo o ano. Amém? O suicídio é algo que precisa da nossa atenção. Tem jovens se suicidando, tem pastores se suicidando, pessoas de diversas classes sociais, de religiões diversas, tirando a própria vida. E eu quero atentar para esse texto de Atos capítulo 16, quando o carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas, mas que após perceber que Paulo e Silas haviam fugido, quis tirar a própria vida. Esse texto de Atos 16, nós atentamos muito para o versículo 31, e você certamente já ouviu falar do verso 31, onde diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós usamos isso, recebemos isso como promessa, mas poucas pessoas atentam para essa fala do carcereiro que quis tirar a própria vida. Ou melhor, essa fala de Paulo ao carcereiro que quis tirar a própria vida, quando o apóstolo Paulo diz: não faça isso. A Bíblia diz que ele gritou. Paulo não falou, Paulo gritou. Devido à gravidade da situação, o apóstolo Paulo gritou com aquele homem: não faça isso, não tire a sua vida. Estamos todos aqui. Irmãos, é muito comum diante de uma situação desesperadora que pessoas queiram tirar a própria vida. Eu estou falando para aproximadamente 1000 pessoas aqui nesse momento, ao vivo, e certamente em algum momento da sua vida você já pensou nisso. Eu não estou falando que você já tentou o suicídio, mas já passou pela sua mente em que a solução seria morrer. Aquele carcereiro, quando ele se viu diante daquele problema, porque ele sabia o rigor com que os soldados romanos cuidavam de seus prisioneiros,
Então ele disse, é melhor eu morrer do que ter que enfrentar esse problema. E isso é a realidade de muitas pessoas. Paulo e Silas foram presos por terem causado supostamente um tumulto na cidade de Filipos. Foram açoitados e foram entregues ao guarda da cadeia, que recebeu eles com ordens de cuidar deles em segurança máxima. Então, quando aconteceu aquele terremoto que a prisão, as grades se quebraram, os grilhões caíram por terra, aquele carcereiro entrou em desespero. Amém? Só que o que eu acho assim tremendo aqui é que diante de uma situação que poderia levá-lo à morte, ele recebe de um homem de Deus uma palavra de vida. E essa expressão de Paulo é a que eu quero me ater aqui nesse texto, quando ele diz, não faça isso, estamos todos aqui. Esse estamos todos aqui, eu quero entender isso como nós estamos com você. Você não está sozinho. Nós estamos aqui. Nós podemos te ajudar a suportar essa dor. Nós podemos te ajudar a se erguer novamente. E um outro aspecto do estamos todos aqui é, nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós, servos de Deus ou não, estamos sujeitos a passar por algum momento de desânimo, de apatia, de frieza, de desespero, a ponto de desejarmos sim a morte. Eu não quero esconder de você que eu faço um acompanhamento terapêutico. E eu falo isso de coração aberto, para que você entenda, para que você que está aí do outro lado aí dessa tela, entenda que esse que vos fala é um ser humano, não é um super-homem. Nossa, pastor, mas você fala tão bonito todos os dias, mas eu tenho as minhas limitações, irmãos. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os pontos da minha vida em que eu preciso melhorar e eu sei disso. Por isso eu faço um acompanhamento terapêutico. Se fosse necessário, faria um acompanhamento psiquiátrico. Sabe? Então, talvez você esteja sofrendo aí, olha, você já pensou em tirar a própria vida? Estamos todos aqui. Nós estamos aqui com você. Sabia que tem um telefone que você pode ligar? Você que está com um pensamento suicida, você que tem uma tendência a querer tirar a própria vida, você pode ligar 188 e receber orientação, receber uma palavra. Então, eu quero deixar essa reflexão inicial. Nós estamos todos aqui. Estamos aqui com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. A morte não é a solução para você. Ainda que na sua mente isso possa ter chegado de uma maneira tão forte que parece que é o caminho, mas não é o caminho, meu irmão. Não matarás, não tire a sua própria vida. Paulo e Silas estavam ali, sabe, presos. E o dia seguinte seria o dia da morte deles. Eles estavam ali e no dia seguinte seria o momento de talvez colocá-los ali na arena junto com os leões. Mas sabe o que eles faziam naquele momento? Em que a prisão se abriu, em que o terremoto abalou as estruturas daquela prisão, eles cantavam louvores a Deus. É possível louvar a Deus, é possível ter um coração grato, é possível enxergar uma luz no fim do túnel, quando tudo parece perdido. Eles entendiam que a vida deles era passageira e eles confiavam em Deus. Meu irmão, por mais que a situação esteja difícil, por mais que as circunstâncias ao seu redor estejam difíceis, confie em Deus. Confie em Deus. E lembre-se de que você não está sozinho. Amém? Eu quero nesse momento orar, fazer uma oração por você que está junto conosco nessa transmissão,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas comentando aqui, dizendo que tem pensamentos suicidas. Olha, o Senhor é contigo. Deus pode fazer com que você experimente um tempo de avivamento, um tempo favorável na sua vida. E essa campanha, ela vem num momento muito propício, porque nós estamos enfrentando uma crise. Nós estamos enfrentando um momento delicado. Mas eu quero lembrar a você que você tem alguém que te ama. Tem pessoas que se importam com você. E tem um Deus que te amou tanto, que te amou desesperadamente, a ponto de dar o seu único filho para morrer por sua causa. Então você não está sozinho. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Aquela fala de Paulo produziu vida para aquele homem. E ele sai de uma situação em que ele desejava a morte para uma situação de intimidade com Deus, onde ele e a sua família foram todos batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, diante dessa palavra. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela esperança e pela confiança que a Tua palavra produz em nosso coração. Que da mesma maneira que aquele carcereiro foi resgatado, Deus, daquele sentimento de morte, daquele desejo de morte, assim como ele foi resgatado da morte para a vida e a vida em abundância, que através dessa breve reflexão o Senhor possa também falar ao coração de pessoas que têm tido uma tendência ao suicídio, que têm desejo de morte, que já pensaram em acabar com a sua própria vida. Sopra em nós o fôlego de vida. Sopra em nós um fôlego de vida, Pai. Em nome de Jesus, tira toda desesperança, toda agonia, toda tristeza e faça com que nós passemos a acreditar em um futuro melhor. Aleluia. E aquele terremoto que abalou aquela prisão possa ser o terremoto que abale a prisão do nosso coração, a prisão da nossa mente, que tem feito com que nós tenhamos pensamentos negativos, com que nós só enxerguemos o lado obscuro da vida. Em nome de Jesus, que assim como as portas da prisão foram abertas, que as portas também sejam abertas para aqueles que têm buscado um refúgio no Senhor. Estamos todos aqui. Estamos todos, ó Deus, sob o mesmo efeito nessa crise, nessa pandemia. Alguns para mais, outros para menos. Mas que essa incerteza que invade o nosso coração seja substituída por uma esperança, por uma convicção de que haverá dias melhores. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dar as boas-vindas a você que está chegando a esse culto, a você que está participando dessa transmissão conosco, vocês que estão no Instagram, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, é o que eu peço para vocês. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, coloque o seu pedido de oração, coloque o lugar de onde você está falando. Se você puder e se quiser apoiar esse ministério, se torne membro do canal e você pode também adquirir os livros que nós publicamos, que tem ajudado tantas pessoas. Esse livro aqui, olha, é o Recomece a Viver. O nome já é bem sugestivo e já diz tudo. É uma proposta para aqueles que querem experimentar um tempo novo na sua vida, na sua intimidade com Deus, que querem recomeçar, tá? Esse outro livro aqui é um livro que eu escrevi para os casais, é o Casamento Firmado na Rocha. São lições que vão ajudar você na sua vida conjugal, ajudar você a ter
um tempo melhor junto com o seu cônjuge. Nós estamos preparando o curso também, ainda não ficou pronto, mas o livro já está disponível. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou pedir a Mariana que coloque na descrição do vídeo o link para você adquirir esses livros em meio físico e tem e-book também, tá? E esse outro livro aqui, 52 Estudos Bíblicos para Células. São lições para você compartilhar em família ou em um grupo da sua igreja. É uma lição para cada semana do ano, para você refletir, para você se encher da palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso momento de oferta, né? Então, obrigado pela paciência, obrigado pelo Dougovas, Advocacia e Consultoria, né, que pede aqui pela saúde da Ivone Pedroso. Obrigado pelo superchat. Obrigado, Glória Rosa, pelo superchat. Que Deus abençoe a sua vida. Marcelo Souza, né, se tornou membro. Seja bem-vindo aí, no nome de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos aqui, mas obrigado a todos vocês que se dispõem a abençoar, ajudar o nosso ministério. Bom, eu quero falar nessa noite, irmãos, diante dessa palavra, né, inicial, diante desse momento que nós estamos vivendo, eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu não tenho pretensão aqui de minimizar a ansiedade, porque eu sei que muitas pessoas falam de ansiedade, de depressão, de uma maneira assim, muito superficial e decretando aquilo como se fossem os donos da verdade. Eu não tenho essa pretensão, eu não tenho formação em psicologia. Eu não quero minimizar a situação daquele que é ansioso e nem maximizar, potencializar ainda mais. Mas eu quero, à luz da palavra, porque a palavra de Deus fala sobre ansiedade, né? Dentro de um conceito assim, que a ansiedade ela tira a nossa paz, eu quero trazer uma esperança à luz da palavra de Deus. Não quero com essa ministração de forma alguma tirar a importância dos profissionais da área de psicologia, da terapia. Deus capacitou os médicos, Deus capacitou a medicina, Deus nos permitiu a ciência. Tem pessoas que são ansiosas a ponto de terem que tomar um remédio para dormir. Eu não quero dizer aqui que isso não é de Deus. Se foi um profissional da área de saúde que recomendou a você, amém, faça uso, sabe? Isso não é pecado, não é porque a pessoa está em pecado, isso não é demônio. Ansiedade, depressão não é demônio. Satanás, ele pode até se aproveitar em algum momento de uma situação como essa, mas eu quero dizer que a Bíblia aborda esse assunto. E eu creio que as palavras de Jesus, as palavras contidas nos evangelhos, nas cartas de Paulo, elas podem nos trazer esperança. Elas podem dar um alento àquele que se encontra nesse momento ansioso, apreensivo pelo dia de amanhã, pelo futuro. Amém? Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, abra a sua mente para aquilo que Deus quer falar conosco. Se não fosse um assunto sério, não estaria na Bíblia. E se está na Bíblia, pode ser apropriado por nós. Ao final desse culto, nós teremos um momento de ceia. Então, se você tiver aí o seu suco de uva, o seu pão, prepare aí para você cear junto conosco. Eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34.
Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero começar com um conceito sobre ansiedade, extraído do dicionário. Ansiedade é um mal-estar físico e psíquico. Ansiedade é aflição, agonia, desejo intenso e impaciente. Uma outra definição, segundo a psicologia, é o seguinte: a ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. Enquanto o medo tem um objeto definido, a ansiedade é uma emoção difusa. Enquanto o medo tem um objeto definido, por exemplo, eu tenho medo de altura. O medo, ele traz um objeto definido. Eu tenho medo de dormir no escuro, pastor. Eu tenho medo de voar de avião. O medo, ele traz um objeto definido. A ansiedade, ela é uma emoção difusa. Um conceito segundo a psicologia, tá? Eu sei que muitos podem estar refutando, podem ter uma outra abordagem, uma outra concepção de ansiedade, mas eu quero tratar aqui segundo os estudos que eu fiz, tá bom? Um escritor chamado Berg Brent escreveu assim: ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Billy Graham, ou Billy Graham, como alguns pronunciam, escreveu assim: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Billy Graham escreveu: é quando centralizamos nossas esperanças em algo menor do que Deus e da sua vontade para nós. Todos nós somos ansiosos, em uma escala menor ou maior. Todos nós temos algum grau de ansiedade. Diferente dessa ansiedade normal que nós sentimos, por exemplo, às vésperas de uma prova. Imagine o seguinte: amanhã é o dia de você fazer o exame para você tirar a carteira de motorista. Isso vai gerar uma ansiedade, um nível de ansiedade, um friozinho na barriga, né? Ou você vai participar de uma entrevista de emprego.
Então, mas existe a ansiedade que é patológica. Ela traz um transtorno mental sério, que se não for tratado, pode desencadear até mesmo crise de pânico. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos nos sentir um pouco nervosos, ansiosos. Porém, para algumas pessoas, a ansiedade é algo frequente e que inclusive atrapalha o andamento normal da sua vida. Então, nesses casos, essas pessoas podem sofrer de transtorno de ansiedade, que é uma doença séria, que se manifesta de várias maneiras e que precisa ser tratado. A primeira coisa que nós temos que fazer é desmistificar isso, irmãos. A ansiedade ou a depressão, eu posso falar de depressão em outro dia, mas hoje eu quero focar em ansiedade. Ela, em alguns casos, ela está relacionada à patologia e ela pode trazer alguns transtornos. Então, portanto, diante disso, ela precisa ser tratada, encarada como uma doença. Se sentir ansioso é algo natural. Até crianças pequenas ficam ansiosas, né? Por exemplo, elas ficam agitadas quando acontece a sua festa de aniversário. Elas se arrumam rápido e o coração palpita no primeiro dia de aula. Então, a ansiedade, eu não quero generalizar, mas ela tem a ver com a nossa percepção do futuro e o quanto nós queremos ou não que o futuro aconteça, que o futuro chegue. Eu posso estar ansioso por algo negativo ou por algo positivo que vai me acontecer. É um sentimento normal e é necessário antecipar o futuro, criar planos, é algo natural, é algo saudável e inerente ao ser humano. Só que o que acontece é que muitas pessoas acabam sentindo essa ansiedade o tempo todo. E ela passa então a ser uma rotina. E quando isso acontece, ela deixa de ser uma sensação normal e passa a ser um transtorno. Aí é onde nós chamamos de ansiedade patológica. Olha, algumas pessoas podem estar se perguntando, deixa eu ver os comentários aqui. Aqui, ó, a pessoa dizendo aqui, eu tive crise na semana passada, eu me fortaleço em Deus, a solução é esperar em Deus, amém. Deus é poderoso, para nos trazer paz, para nos trazer tranquilidade, mas alguns casos específicos, Deus vai permitir a intervenção da medicina, de um profissional. Tem pessoas que relutam em procurar ajuda, falando, não, eu vou orar, eu vou jejuar e Deus vai tirar isso de mim, isso é um demônio, isso é um espírito maligno. Irmãos, muitas vezes Deus, o psicólogo, o terapeuta, é a intervenção de Deus na sua vida. É o homem de Deus. Nem tudo é espiritual. Nós não podemos espiritualizar tudo. Aqui, ó, a irmã Sônia está dizendo aqui, precisa de ajuda médica. Silvia Gomes, estou sofrendo muito com ansiedade. Sou ansiosa desde o ano passado, minhas crises afetam minha saúde, tenho fortes dores musculares. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, é possível viver livre de toda a ansiedade? A ansiedade, nós sempre a teremos em algum nível. O que nós podemos fazer é amenizar, seja através dos medicamentos, seja através de outros recursos. E um dos recursos que vai nos ajudar a conviver com os problemas do nosso cotidiano de uma forma que não nos tire do equilíbrio emocional, uma das maneiras é o nosso relacionamento com Deus. Jesus termina o texto, aquele texto que eu li,
dizendo o seguinte: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Jesus começa falando de uma ansiedade. Não andem ansiosos pelas suas necessidades. Descansem em Deus. Ele dá o exemplo dos pássaros. Você viu ele falando? Olhem para os pássaros. Eles não plantam, não colhem, mas eles não passam fome, porque Deus cuida deles. Se Deus se Deus cuida dos pássaros, ama os pássaros, você acha que Ele não vai cuidar de nós? O maior presente Deus já nos deu, que foi a salvação. O maior presente que Deus nos deu foi entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Você acha que Ele não nos daria as outras coisas? Então a maneira como eu me relaciono com Deus vai contribuir para que eu seja uma pessoa menos ansiosa. Volto a dizer aqui, eu não estou generalizando. Tem pessoas que se relacionam com Deus, que lê Bíblia, que ora, mas que continua ansioso. Procure um profissional, meu irmão. Procure um médico, procure ajuda. O medo causa ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas em relação ao seu casamento, em relação aos filhos, em relação à sua vida financeira, ansiosos em relação ao seu futuro, ao trabalho, à saúde. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se também, em alguns casos, de um profissional da área de saúde. Outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: a preocupação não produz nada. A preocupação não te ajuda em nada. Mateus capítulo 6, verso 27, Jesus disse assim: olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo? A ansiedade não pode mudar a sua vida. A ansiedade, eu peguei uma frase aqui que diz assim, olha, a ansiedade não vai mudar o seu passado, nem vai ajudar nada do seu futuro, serve apenas para atrapalhar o seu presente. A ansiedade não muda o passado, não resolve o futuro, só atrapalha o presente. Outra coisa, a nossa ansiedade, essa frase aqui é de Charles Spurgeon, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força que temos hoje. A ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas esvazia a força que nós temos hoje. E muitas vezes, sabe o que acontece? Pessoas ansiosas demais, elas enxergam os problemas maiores do que eles realmente são. Olha a importância de um terapeuta, a importância de uma conversa. Muitas vezes nós estamos enxergando um problema com a nossa visão limitada, sob a nossa perspectiva, do nosso ângulo de visão, nós enxergamos aquilo como um gigante. Aí vem uma pessoa de fora, que tem uma visão diferente, que tem uma perspectiva diferente, que tem conceitos e talvez até valores diferentes do seu, e fala com você assim, não, isso aqui que você está passando, você vai agir dessa e dessa maneira. E aí te dá aquela luz, uau! Porque a ansiedade faz com que eu enxergue os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade, ela gera em nós aflição, agonia, amargura, angústia, desgosto e dor. É uma emoção normal do ser humano, mas não podemos deixar que ela domine a nossa mente, a nossa vida. A ansiedade excessiva é uma doença, um distúrbio de ansiedade. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas são ansiosas. E tem até uma irmã que colocou aqui, sou ansiosa, perco o sono, preciso tomar remédio para dormir, faço tratamento há muitos anos.
nós precisamos encarar os nossos problemas de frente, como eles verdadeiramente se apresentam. Tem pessoas, irmãos, que estão há anos na igreja e são pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, e faz campanha, e faz jejum, e faz oração, e faz propósito, e vai no monte, e continua ansiosa. Procure ajuda profissional. Você não pode desprezar os recursos que Deus colocou à disposição, através da medicina, através dos tratamentos, das terapias. Amém? Em nome de Jesus, a ansiedade gera a preocupação. E a preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, um receio de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Eu coloquei aqui alguns sintomas psicológicos da ansiedade. Sintomas psicológicos: constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o que te deixa tenso. Às vezes a gente chega para uma pessoa ansiosa e fala assim: mas por que você está ansioso? Ah, por causa disso, isso. Ué, mas pensa em outra coisa, substitui o pensamento, como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. Ah, eu vou apagar esse lado aqui da minha mente e vou começar a pensar, a ter memórias, só coisas boas. Isso parece simples, mas não é, irmão. Para a pessoa ansiosa, isso não é simples. Sintomas psicológicos da ansiedade: preocupação exagerada em comparação com a realidade. O ansioso, ele tem a impressão de que o mundo todo conspira contra ele. A pessoa recebe um bom dia, ele pensa assim: por que ela me deu bom dia? Por que ele me deu bom dia? Sabe? Ele tem a sensação de que o mundo todo conspira contra ele. O ansioso tem problemas para dormir, se irrita facilmente, mas tem também sintomas físicos: dor no peito, aumento dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, aumento de suor, tremores nas mãos, sensação de fraqueza, de cansaço, a boca seca, mãos ou pés frios e suados, náuseas, tensão muscular, como a irmã falou aqui, dor de barriga, diarreia, são sintomas físicos. Então, o que acontece? Grande parte das pessoas com transtorno de ansiedade evitam as situações que podem desencadear os sintomas, e com isso elas passam a viver de forma muito restrita e passam a adotar hábitos como, por exemplo, a pessoa passa a não sair de casa sozinho, ela sabe que uma determinada situação vai trazer ansiedade, vai trazer esses sintomas, aí ela adota um estilo de vida que foge a essas coisas. Ela não sai de casa sozinho, ela não participa de encontros e outros eventos sociais, porque ela pensa assim: não, porque o fulano pode falar alguma coisa que vai me deixar irritado, irritada, e eu vou ficar ansioso. Ela não viaja, por exemplo, porque sabe que se entrar dentro do carro vai ficar pensando em acidente. Olha que problema! Eu conheço pessoas que não andam de elevador. Pessoas que não andam de elevador, que tem uma fobia. Se o elevador fecha, ela começa a suar. Imagina, essa pessoa arruma um emprego dos sonhos. Uma entrevista segunda-feira, aonde? Lá no 15º andar do prédio. Mas aí ela vai ficar toda travada, ou vai chegar lá toda suada porque teve que subir de escada. É muito constrangedor, irmãos. É muito prejudicial. Por isso que precisa da nossa atenção. Precisa ser tratado essa situação, em nome de Jesus. Sabe? Pessoas que tiveram, por exemplo, um dia, há 20 anos atrás, ela foi assaltada. Hoje, ela não anda mais na rua. Ela tem pânico de andar na rua.
As causas da ansiedade podem ser genéticas, você pode ter herdado isso, sabe? Às vezes tem um histórico familiar aí, ou você cresceu sob a influência da sua mãe, ou alguém na família que eram ansiosos e você se tornou ansioso, ansiosa também. É uma possível causa da ansiedade. Pode ser também um trauma que você possa ter enfrentado. Como eu falei, a pessoa passou por um assalto ou passou por um acidente, aí ela não anda mais na rua ou ela não viaja mais de carro. Pode ser também uma causa. E Jesus, ele nos convida a não sermos ansiosos. Ele diz, não andeis ansiosos, mas confie em Deus, pois Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele pode suprir todas elas. Amém? Quando nós não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Agora falando das questões espirituais. Médico é bom, tratamento é bom, mas Deus é muito melhor. Tá? Então, equilibre as duas coisas aí na sua vida. Busque a Deus, busque a oração, busque se encher da palavra. E ali, junto a isso, a ajuda profissional, caso você necessite. O segredo para nós vencermos a ansiedade, um dos segredos para vencermos a ansiedade, é esperarmos em Deus. Salmos 42, versículo 1 ao 5, o salmista diz assim, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Deposite a sua confiança em Deus. Entregue os seus problemas a Ele, descanse nas promessas do Senhor. E para isso, irmãos, é preciso ter fé. E o que é descansar em Deus? Tem situações que dependem de nós, dependem de alguma ação nossa. Tem alguns problemas que nós mesmos vamos ter que resolver na nossa vida. Eles estão ligados a atitudes que nós temos que tomar. Tem problemas que estão relacionados a áreas que nós temos que consagrar a Deus, pessoas com quem nós temos que fazer um tipo de conserto, alguma situação mal resolvida, um perdão que nós temos que pedir ou liberar para alguém, maus hábitos como os vícios que nós temos que abandonar. Então são problemas que dependem de nós, mas tem situações que dependem somente de Deus. Coisas que nós não temos como resolver sozinhos. Então, se essas coisas têm trazido ansiedade, inquietação, é tempo de você entregar isso a Deus, entregar nas mãos dele, declarar a Ele a sua incapacidade, a sua limitação e deixar que Ele haja. Deus tem soluções melhores do que as nossas, sabia? Então, se tem alguma situação que tem acontecido na sua casa, que tem tirado o seu sono, tem te deixado aflito, inquieto, apreensivo, fale com Deus. Seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos está abalado e você não consegue nem conversar com eles mais? Coloque Deus entre vocês e peça ao Espírito Santo que te ajude em nome de Jesus. Suas finanças saíram do controle, você não tem conseguido se organizar, busque ajuda em Deus, busque o equilíbrio no Senhor. Ele pode te capacitar e te fazer sair de qualquer situação. Quando você entrega os seus problemas a Deus em oração, crendo que a vontade dele é melhor do que a sua, você irá receber paz em seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu
aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, do verso 6 ao verso 9. Não andeis ansiosos, não andeis apreensivos, inquietos, por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Talvez você já reclamou com tantas pessoas, mas nunca falou com Deus. Você nunca apresentou essas coisas para Deus. E quando você faz isso, olha o que Paulo diz que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você apresenta os seus pedidos a Deus, as suas petições a Deus, a paz do Senhor invade o seu coração e a sua mente. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse assim: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Jesus nos oferece uma paz, diferente da paz que o mundo oferece. Uma paz que está intimamente ligada às circunstâncias, a estar tudo bem. O que Jesus está dizendo é que é possível ter paz em meio às crises, em meio às tempestades, em meio às adversidades. O Senhor nos convida a caminhar por cima das águas da inquietação, da insegurança, da incerteza do futuro. Jesus nos convida a caminhar em cima dessas águas. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu termino com Salmos capítulo 37, do verso 5 ao verso 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, a sua família diante de Deus. Agradeço a todos aqui que se tornaram membros, a todos que contribuíram com o Superchat. Seja bem-vinda, irmã Sirlene, em nome de Jesus, se tornou membro aí. E todos aqueles que, de forma direta e indireta, contribuem com o nosso ministério. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu oro por todos aqueles, Pai, que ouviram essa palavra e que por algum motivo se encontram ansiosos por causa de algum problema que ele esteja enfrentando. Que cada um, Deus, possa receber do Senhor o alívio, o descanso, a solução, porque nós, Deus, somos fracos, somos incapazes de lidar com os nossos problemas. E por isso temos a nossa mente, o nosso emocional, o nosso físico abalado por causa deles. Nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração e acreditar e crer e ter a convicção de que o Senhor vai cuidar de todas as áreas da nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, compartilhar a ceia do Senhor com você, onde você estiver. Você que já entregou a sua vida a Jesus. Você que faz parte da família de Deus. Eu quero convidar você a fazer parte dessa mesa. Jesus disse que quando nós tomássemos juntos o vinho e o pão, nós estaríamos relembrando o sacrifício dele na cruz pela nossa vida. Amém? Eu quero ler o texto aqui junto com você, 1 Coríntios capítulo 11,
a partir do verso 23, Jesus diz assim, olha, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Se você estiver aí na sua casa, junto com a sua família, celebre esse momento de comunhão. Comamos e bebamos todos juntos. O pão que simboliza o corpo de Jesus e o suco de uva que simboliza o pão que simboliza o corpo de Jesus entregue na cruz pela nossa vida e o suco de uva que simboliza o sangue dele derramado em favor dos nossos pecados. Amém? Comamos e bebamos todos juntos em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma oração. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelos ensinamentos que recebemos. Abençoe aqueles que estão enfrentando a ansiedade, a depressão, pensamentos de morte. Não permita, Senhor, que esse tipo de enfermidade, seja ela relacionada ao físico ou ao espiritual, faça com que esse irmão padeça, mas que ele possa ser tratado, que possa ser curado, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você. Obrigado ao pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, do Instagram, que acompanhou essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal e continue compartilhando Minuto com Deus. Estamos postando todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, tem mensagem nova no nosso canal. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.